e hoje iniciamos a carta 5, onde Cristo explica sobre os processos de criação do universo. E ele faz também uma alusão às crenças da ciência versus as doutrinas religiosas. E explica mais a respeito do ego humano, sobre os nossos impulsos gêmeos do ego. Ele afirma na carta 5 que ele tem o intuito agora de estabelecer uma base para a futura evolução espiritual, que vai acontecer durante o próximo milênio. Que o nosso desenvolvimento espiritual somente vai acontecer realmente a partir da compreensão da nossa natureza e da natureza também daquele que nos trouxe para essa existência. Essa compreensão real, porque hoje a nossa compreensão está distorcida. E aquele que nos trouxe para essa existência, ele chama de Pai. E ele explica o porquê que ele chama Deus, o Criador, por que ele chama de Pai. Em primeiro lugar, ele chama de Pai porque ele viu que os conceitos que os judeus descreviam Deus eram errados. Então, formou-se um conceito de Deus errôneo. E aí ele quis trazer o nome Pai para diferenciar desses conceitos dos profetas judeus. E também porque ele conheceu a verdadeira natureza deste Criador. Ele identificou que Deus tinha uma natureza parental, que era a natureza de satisfazer todas as necessidades da criação dele, de uma maneira específica e muito bem definida, assim como pai e mãe. Então, se esse Deus, se essa figura, o Criador, ele tinha uma natureza parental, nada melhor do que chamá-lo de pai. Mas ele poderia também ter chamado de mãe. Só que como naquela época ele considerou que os judeus eles rejeitavam as mulheres, colocavam ela numa posição inferior, ele decidiu se referir somente como pai, para que aqueles povos pudessem aceitar melhor essas verdades que ele estava trazendo. Então ele trouxe uma ideia agora de um pai amoroso, que cuida, que supre todas as necessidades. E isso era oposto àquela crença estabelecida daquele Deus que escolhia alguns, que rejeitava outros, que criticava, que julgava, que punia. E esse pai agora era uma figura totalmente amorosa, totalmente unida aos seus filhos, unida à sua criação. Todo o ensinamento que ele traz sobre essa verdade da nossa existência, sobre quem somos nós, do que nós somos feitos e qual que é também a nossa fonte, né? Essa fonte divina, o Pai, ele nos relembra aqui nessa carta que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos atos, de andar pelo caminho correto, porque nós estamos aqui materializando uma vida de acordo com o nosso esquema mental. Esquema mental que foi falado minuciosamente nas cartas anteriores. Ele não traz nenhum deve ou não deve, ele não traz nenhumas restrições, mas as nossas formas de consciência é como se elas tivessem vida própria. Elas vivem por si mesmas e no final elas se manifestam no nosso mundo. Então, se nós queremos ter um mundo mais amável, mais leve, mais tranquilo, nós devemos cuidar desse nosso esquema mental. E ele veio para trazer para nós a verdade da existência. Ele veio para nos dizer que nós precisamos purificar a nossa consciência dos pensamentos e sentimentos humanos, que são próprios dos impulsos do ego, ou seja, nós temos que nos purificarmos dos nossos impulsos do ego, que também será tratado mais adiante nessa carta, através da meditação. É citado em vários momentos que nós precisamos perseverar na nossa meditação, na elevação da nossa consciência em direção a essa força universal, para a gente realmente poder sentir o poder espiritual fazendo parte da nossa mente, fazendo parte do nosso corpo. E ele está disponível para nos ajudar a abrir a nossa consciência para uma nova vida, para que a gente possa abandonar a nossa velha maneira de viver, aquela maneira limitada, insatisfeita, infeliz, através dessa mudança do nosso esquema mental. E ele veio, inclusive, para dizer que não há barreira entre eu e entre aquele que me trouxe para a existência. Não há barreira entre você e aquele que te trouxe para a existência. Não há barreiras entre nós e o Criador.
E Ele quer que essa nossa elevação espiritual aconteça aqui na Terra, antes mesmo que a gente vá para uma outra dimensão, antes mesmo da nossa morte aqui nessa vida. Ele deseja que isso aconteça aqui conosco nessa vida, toda essa elevação espiritual, essa consciência nova, que seja imputada em nós agora. E tudo isso que Ele nos traz, desse entendimento que nós precisamos ter, essa reavaliação sobre o nosso estado de consciência, que isso é a mesma coisa que Ele disse lá atrás, para buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque nós precisamos buscar essa nossa elevação espiritual para que a gente possa ter toda essa abundância que nos foi prometida. Ele deseja que a gente alcance o nosso estado de ser mais elevado antes que a gente passe para uma outra dimensão. Então ele diz também sobre essas outras dimensões e até mesmo sobre outros universos. Ele está aqui para contar para a gente que existem outros universos, outras dimensões e que isso tudo vai se abrir para nós, que vai estar acessível quando a gente se elevar na nossa consciência, quando todo esse conhecimento que ele está trazendo para a gente for absorvido realmente e se converta mesmo na matéria, porque depois que tudo isso é absorvido na nossa consciência, as coisas se materializam de forma diferente na nossa matéria individualizada. E então a morte ela não vai ser vista mais como algo doloroso, penoso, mas sim como uma transição de dimensão, uma transição dessa existência limitada que nós temos aqui para uma consciência mais poderosa. Mas nós precisamos, antes, elevar a nossa consciência para que a gente possa fazer essa transição feliz dessa dimensão limitada para uma mais poderosa. Um ponto muito interessante, ele cita sobre os mestres do pensamento positivo, que atualmente existem muitos mestres pregando sobre o pensamento positivo, para a gente mudar a nossa consciência, que assim você vai mudar a sua vida. E ele diz que isso sim é verdade até um certo ponto, mas para aqueles que realmente buscam evolução espiritual, que buscam mudança de consciência, elevação consciencial, isso ainda deixa um anseio ainda de algo mais. Isso ainda é pouco para aqueles que realmente anseiam uma evolução espiritual. E esse algo mais que a nossa alma quer, que anseia, é o contato, é a união com a fonte do ser, com aquele que originou. É o retorno a esse contato, por nós estarmos pensando que estamos separados. A nossa necessidade, o nosso anseio é por retornar à fonte, é nos ligar à fonte. Então vai um pouco além de mude o seu pensamento e mude a sua vida consequentemente. Nós queremos mais, nós queremos esse retorno, esse contato com a fonte. Porque nós até podemos crescer espiritualmente, seguir o caminho de viver o bem, o amor, mas dessa forma a gente vai continuar sendo uma entidade individual, funcionando sozinha aqui sobre essa terra. Todo mundo deseja voltar para casa. Esse retorno à casa é o encontro com o Criador, é a união novamente com o nosso Criador. Isso sim é o que preenche a nossa alma, isso sim é o que preenche o nosso vazio, nos ligar novamente à fonte do nosso ser. Ele explica que quando a gente faz uma oração de súplica, nós não estamos nos conectando com a fonte do ser. Isso não é uma conexão. Quando a gente faz aquela oração chorosa, suplicante, o verdadeiro contato com a fonte do ser, ele vai ser experimentado quando você tiver purificado a sua consciência dos impulsos do ego, desses impulsos humanos, quando você tiver transcendido mente, as emoções. E isso se dá quando você passa algum tempo meditando e estendendo a tua consciência, até você se ligar à fonte, até quando você medita e você sente que você saiu deste corpo físico, que você saiu da sua mente, que você saiu dos seus pensamentos, que você saiu das suas emoções e se ligou a algo maior, buscando essa conexão, essa renovação, esse repouso, e assim você encontra tudo isso. Essa é a verdadeira ligação com a nossa fonte do ser. E esse é o verdadeiro propósito da nossa existência, ter essa reciprocidade de comunicação entre nós e a criação, a fonte do nosso ser. E ele veio
para ajudar a gente nessa transição da consciência humana para uma consciência espiritual. E isso é a iluminação, quando a pessoa sabe que realmente conhece a verdade do ser. E novamente ele reforça que a oração e a meditação sincera vão permitir você alcançar essa purificação mental gradualmente. Assim, essa verdade, a compreensão dessas verdades vão substituir aquelas antigas crenças que foram imputadas em nós há muito tempo. Essa verdade da nossa existência que ele descobriu no deserto, ela é pautada no conceito e na visão que ele teve de que nada aqui no universo não é sólido. Guarde isso no seu coração, escreva isso para guardar bem, para fixar bem. Essa é a grande visão que ele teve no deserto e é inclusive com base nisso que ele operava os milagres, você vai entender daqui a pouco. Ele até diz que a maioria de nós até conhece esse fato de que não tem nada sólido aqui no mundo, a gente conhece isso de uma maneira superficial, até mesmo intelectual, mas isso não foi ainda filtrado pela nossa consciência. Quando a gente olha para o mundo e para os objetos, nós não conseguimos ainda compreender, trazer isso como algo natural, essa perspectiva de que tudo que existe aqui é apenas uma energia. Nós ainda pensamos que todas as condições que a gente vê, todos os fenômenos, todos os acontecimentos estão fora, estão no externo e inclusive estão fora do nosso controle. Isso faz com que a gente acredite ser vítima da vida, vítima de Deus, vítima da existência. Só que a verdade é que é tudo o contrário. Na verdade, nós podemos controlar toda essa energia. E foi isso que aconteceu com ele depois do deserto. Depois que ele se iluminou do deserto, ele voltou lá para aquele mundo aparentemente sólido, voltou para as cidades, voltou para a Palestina. Ele começou a controlar os elementos da matéria, ele começou a controlar essa energia. Onde ele via que tinha necessidade de algo, ele ia lá e controlava essa energia, esses elementos. E era com base nisso que ele fazia os milagres. E isso nos remete a que nós também podemos operar os milagres. Essa visão de que tudo aqui é energia facilita os acontecimentos dos milagres, facilita também a nossa própria manifestação dos milagres, porque ele deixa claro que não era só ele que era capaz de operar os milagres, que todos nós somos capazes, porque nós somos imagem da fonte, nós somos filhos da fonte e partes da fonte criadora, semelhantes à fonte criadora. E não há necessidade que a gente entenda como que as partículas elétricas tomam essa aparência de um objeto ou disso ou daquilo. Não há necessidade de saber. Apenas a gente precisa saber que essas partículas se movem em frequências de velocidades no interior na mente de Deus. E que a mente de Deus é universal. E que a mente de Deus está em tudo. Ou seja, essas partículas se movem em todos os locais, em todos os objetos, em todas as circunstâncias. E ele soube que existe uma harmonia divina, que essas células, todo esse conglomerado de partículas, trabalham em harmonia. Essa harmonia é a vontade do Pai, é a intenção da mente de Deus. Então, tudo aquilo que é partícula nessa comunidade viva vai trabalhar de forma a deixar tudo harmônico, porque essa é a vontade do Pai. É isso que está na mente de Deus, é a vontade de que tudo seja harmônico. Se a vontade do Pai é que tudo seja harmônico, por que que ainda todas as coisas não são harmônicas? Porque a mente humana pode interferir. Os pensamentos humanos, as emoções humanas, quando estão carregados de uma convicção, interfere nesse processo de materialização dessas formas, interfere na movimentação dessas partículas e assim acaba criando uma vida de miséria. Não é castigo de Deus. Nós não estamos aqui porque fomos escolhidos a dedo para sermos colocados em sofrimento. É apenas o nosso esquema mental que está materializando a vida que nós estamos tendo. Na próxima carta, vamos falar um pouco sobre a ciência, sobre os conceitos da ciência, os estudos científicos e a abordagem das religiões. Gratidão por ter ouvido até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e deixar o seu joinha. Gratidão, até o próximo vídeo.